o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICEI, registrou um aumento para a maior parte dos recortes da pesquisa entre agosto e setembro. Mas, mesmo com as variações positivas, a percepção de falta de confiança predomina entre os empresários. E quem vai detalhar para a gente esses dados é o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Bem-vindo mais uma vez aqui, Marcelo. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Gostaria muito de saber a sua percepção. A gente fica com essa dúvida porque a confiança da indústria avançou, mas por outro lado, ainda assim existe uma falta de confiança. Eu queria entender, antes de mais nada, esses dados. Então, a ideia do índice de confiança é justamente tentar medir o pulso do empresário mês a mês e confiante ele tende a aumentar a produção, ele tende a aumentar investimento, tende a aumentar o emprego e acontece ao contrário com falta de confiança. E aí esse índice, o nosso índice de confiança do empresário industrial, ele vem mostrando falta de confiança desde o início do ano. O índice ele varia de 0 a 100 pontos e quando está abaixo de 50 ele mostra falta de confiança. Em agosto, tinha tido uma queda, inclusive, bastante considerável, né? O índice se afastou bastante dessa linha de 50 pontos, ele então mostrou uma falta de confiança bastante generalizada. Já em agosto, muitos setores, muitas regiões e os postos mostravam falta de confiança. E em setembro, a gente até teve alguma recuperação, então, até predominou a alta desse índice, né, do índice de confiança, na passagem de agosto para setembro. Mas ela foi insuficiente para reverter esses meses de resultados negativos que vieram antes. Em poucos casos, a gente teve alguma reversão de falta de confiança para confiança. Então, de forma que essa falta de confiança, ela predomina, seja você olhando os setores, seja olhando as regiões brasileiras, seja olhando os portes de empresa, que são os recortes que a gente faz na pesquisa. Eu até aproveito para te perguntar, de modo geral, pelo que a gente está acompanhando e com esse resultado da pesquisa, quais são os principais fatores que estão fazendo com que essa confiança realmente não avance tanto quanto poderia ser aguardada? A gente pode falar que é um cenário de taxa de inflação, desculpe, de Selic, no fim das contas, uma taxa de juros que continua alta, pode estar se fazendo com que, de modo geral, a confiança do setor industrial seja abalada? Certamente Tá. a taxa de juros tem um fator muito importante nessa falta de confiança. O índice mostrava a confiança do empresário até o final do ano passado, ele começou a cair ali mais ou menos quando começou a elevação, o ciclo de elevação de taxa de juros, o mais recente, no final do ano passado, e se tornou uma falta de confiança na virada do ano, e desde então a gente só vê falta de confiança do empresário. Quando você pega o geral, né, o índice geral, a gente vê quedas contínuas ao longo de 2025, sempre abaixo dessa linha de corte, abaixo da linha de confiança, e cada vez mais se espalhando, né, seja entre os diferentes setores, seja entre as diferentes regiões e entre os portos. Né, num primeiro momento, são afetados aqueles setores mais ligados aos juros, né, sejam aqueles que a demanda reage mais à taxa de juros, né, aqueles bens que normalmente a gente, na hora de consumir, acaba parcelando e as parcelas, como aumentam com a taxa de juros mais elevada, isso acaba reduzindo a demanda. Só que isso vai espalhando na economia. Tanto as pessoas começam a reduzir seu consumo por conta de endividamento maior, como também a própria indústria, ao reduzir a produção ali desses tipos de bem, como uma indústria muito encadeada, né? Muitas vezes você tem uma indústria fornecendo outra para ter o bem final, acaba que vai se espalhando esse sentimento pela economia, esse freio que o ICEI acaba percebendo, né? E com isso, essa falta de confiança do empresário cada vez mais espalhada. Agora, em setembro, dos 29 setores que a gente considera na pesquisa, são 27 setores com falta de confiança. Só 2 mostram confiança agora, nesse mês de setembro. Eu queria até entender quais são os setores que, olhando para esse cenário, estão mais pessimistas. A gente pode falar que é o da madeira, metalurgia. Quais são os dados aí que vocês tiveram, que vocês fizeram, que mostraram esse caminho? Exatamente, são setores que mostraram uma falta de confiança maior, com o índice já ali bem abaixo de 50 pontos, já ficando em torno de um pouco acima de 40 pontos, né? Setores que são afetados, já vinham sendo afetados pelas taxas de juros e
mais recentemente também pela questão da mudança da política comercial americana, que também afeta aqueles setores onde as exportações são importantes e que, especialmente as exportações para os Estados Unidos, é aqueles que ainda ficaram sujeitos a isso. Então, se acumulou mais um fator e isso acabou prejudicando ainda mais a confiança desses setores. E quais são os setores que, pelo menos nesse momento, continuam se mantendo otimistas, que estão praticamente remando contra a maré? Principalmente o setor de farmacêuticos e farmacêuticos mostram um índice de confiança ainda positivo, né, assim, até acima dos 50 pontos, mostrando uma situação realmente diferente do restante da indústria. E quais seriam os motivos para esses setores estarem otimistas, Marcelo? É um setor onde essa questão das exportações não é tão importante, assim como a taxa de juros também não chega a ser tão importante para as decisões de consumo. Farmacêuticos e farmacêuticos, normalmente a gente tem, enfim, os seus consumidores, infelizmente, às vezes é uma que a gente chama de uma demanda que reage pouco à questão de juros, porque as pessoas, às vezes, né, elas têm a necessidade, por questões de saúde, por questões outras, de consumir aquele bem. Então, e é um setor que já vem de algum tempo com os números positivos enfim, por alguns lançamentos importantes aí de alguns medicamentos que estão fazendo algum sucesso e acabam mantendo a confiança do setor elevada. Então, é uma situação bastante específica e não à toa é um dos poucos setores, apenas 2 setores estão mostrando essa confiança mais elevada. E aí, olhando agora especificamente por região, a gente consegue separar por região e ver quais são as regiões que ficaram mais otimistas, mais pessimistas agora nesse mês de setembro, Marcelo? Todas as regiões elas até mostraram a melhora do Tá. índice, né, de confiança na passagem de agosto para setembro, a não ser a região norte, que ficou estável. As demais regiões mostraram melhora. O Nordeste, já em agosto, ainda já mostrava confiança. No Centro-Oeste, nesse mês agora de setembro, com uma alta, ele passou também para confiança. Então, a gente tem agora tanto o Nordeste quanto o Centro-Oeste, os empresários dessas regiões mostrando confiança. Mas tanto Sul e Sudeste, apesar da melhora, ainda estão no campo negativo, assim como o Norte, que também andou de lado na passagem de agosto para setembro. Como é que vocês enxergam os próximos meses daqui para frente, levando em consideração que a gente tem esse cenário de pelo menos manutenção na taxa de juros agora, pelo menos aí para o próximo mês, outubro, novembro também? O que esperar diante desse cenário de manutenção de taxa de juros, de inflação que tem recuado, tem reduzido na comparação com o que a gente vinha vendo, mas ainda assim deve continuar muito distante ainda da meta. A gente acabou de ver, inclusive, Gabriel Galípolo, o presidente do BC, projetando que a gente chegue em 3,1, muito próximo aí da meta só lá em 2028. Bem, os sinais são claros de um aquecimento bastante, né, forte na economia, sobretudo na indústria, então a gente Sim. acha que já está passando o momento de ter uma redução nas taxas de juros, que certamente nos parece bastante exageradas. E até por conta disso, o índice de confiança ele não deve reagir fortemente nos próximos meses, dada essa expectativa de manutenção, né, das taxas de juros punitivas nesse patamar bastante elevado. Isso já vem prejudicando a indústria e continua prejudicando. Então, a expectativa ainda continua bastante contaminada, bastante negativa, assim como a própria percepção das condições de negócio que também vem piorando, né? A demanda vem mais fraca, o endividamento vem aumentando. Então, isso tudo vem derrubando bastante a confiança para baixo. Então, a gente não espera uma reversão muito forte. Primeiro, ela vai aparecer nas expectativas, no primeiro momento, as expectativas começando a melhorar, aí o índice vai começar a melhorar, mas sustentar uma recuperação ao ponto de ultrapassar os 50 pontos e mais do que isso, manter um tempo acima de 50 pontos, deve levar algum tempo, precisa de uma reversão das expectativas para depois essa mudança nas condições correntes, né? E, sobretudo, é importante notar que, como a gente está há muito tempo, né, também de falta de confiança, isso começa a tanto refletir o que já vem acontecendo, como também condiciona para os próximos meses, né, uma vez que o empresário está com falta de confiança, condiciona os próximos meses mais meses de dificuldades para a indústria. Com falta de confiança, o empresário tende a reduzir sua produção, reduzir seu investimento, reduzir a contratação.
Marcelo, olhando para os próximos meses, o que esperar desses resultados? Porque a gente teve um aceno importante por parte de Donald Trump nessa semana ao presidente Lula. Semana que vem deve acontecer uma reunião entre os dois, ainda que virtual. Isso tem auxiliado como um todo e isso pode talvez aparecer como uma melhora na confiança para os próximos meses ou não deve ainda assim trazer grandes resultados? O resultado, assim, a melhora, como é um conjunto de fatores, a gente estava falando tava falando da taxa de juros que, enfim, infelizmente não deve mudar a sua trajetória no futuro próximo, vem contaminando bastante a confiança e também estavam falando que o próprio tarifaço também, né, essa mudança na política comercial americana também atrapalha bastante, sobretudo alguns setores mais expostos a isso. Então, certamente, é um passo importante, isso pode trazer, sim, algum alívio na confiança, mas dificilmente vai reverter um quadro, especialmente quando se fala da indústria como um todo. A gente estava falando agora de dois setores mostrando confiança. Pode ser que a melhora chegue a reverter o quadro de mais alguns setores, a gente tenha mais setores confiantes, mas dificilmente isso vai se traduzir de uma hora para outra para a indústria como um todo, ter essa reversão para a confiança, sem uma mudança nessa trajetória de juros, que é o que vem prejudicando de uma forma mais ampla, né, a indústria. Mas, de novo, reforço que é um passo muito importante, é uma coisa que certamente pode aliviar, né, um quadro que já vinha negativo, que se tornou pior com essa mudança da política americana. E você chegou a citar há pouco na sua resposta que essa mudança aí para a confiança deve demorar algum tempo. Tem como fazer essa projeção de quanto tempo deve demorar, levando em consideração se realmente esse cenário previsto, por exemplo, pelo Banco Central, se confirmar, como a gente tem visto aí nos próximos meses? Bem, o cenário, o Banco Central aponta que essa mudança só viria no início do próximo ano. Mais uma vez, seria uma mudança tardia. É, mas dessa forma, dificilmente a gente vai ter uma reação muito forte da confiança até que esse movimento comece a acontecer. E é importante também lembrar que os efeitos negativos ou positivos das mudanças de patamar de juros, eles levam algum tempo para serem sentidos na atividade, né? Para serem repassados para as taxas de juros, seja na hora de fazer um parcelamento, seja na hora de uma dívida. Dessa forma, se demora mais um pouco para se traduzir nas decisões das pessoas de comprar ou não aquele bem e depois na indústria. Então, leva um certo tempo, né? Então, a gente, de fato, acredita que esse patamar que a gente encontra hoje de falta de confiança, ele deve permanecer durante mais algum tempo. Vai primeiro aparecer nas expectativas para depois começar a se consolidar com as condições atuais e o retorno da confiança. Muito bem, Marcelo Azevedo, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Sempre um prazer, obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima, Marcelo.